Esse amor, ele nos atrai. Amém? Esse amor nos atrai, esse amor nos envolve. E esse amor, ele está disponível para nós todos os dias. Todos os dias. A palavra do Senhor nos diz, lá em Mateus, no capítulo 24. Na verdade, lá em Mateus, no capítulo 28, ele diz assim, olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é só no domingo, não é só numa reunião. A presença dele vem porque ele tem prazer em manifestar a sua glória. E quando nós estamos juntos, como família, é diferente. Mas o Senhor, ele está disponível para nós todo dia. É na segunda-feira, é na terça-feira. É naquele momento difícil. Em todos os momentos, o Senhor, ele promete, ele já prometeu estar conosco. E tudo que nós precisamos é tomar posse disso. Amém? Tomar posse disso. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele é real nesse lugar. E o que ele anseia, de fato, é transformar as nossas vidas e nos levar a um nível mais profundo de intimidade com ele, de quem ele é. Ele é real. Você pode dizer aleluia? Ele é real, a presença dele é real. E tudo que nós precisamos é da liberdade para que ele flua em nós e através de nós. Amém? Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. Eu amo esse versículo. E eu sempre declaro ele. Porque ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo, ele é educado. Ele não chega escancarando a porta. Ele bate. Ele bate a porta do nosso coração. Aquele que abre a porta, então ele entra. Ele ceia conosco. E ele começa a nos conduzir, a conduzir a nossa vida. Sabe, nós vivemos num tempo onde as pessoas andam tão desanimadas. Onde as pessoas, elas andam tão desestimuladas. E você compreende que são pessoas que estão caminhando distante do Senhor. A Bíblia nos fala que o nosso Deus, ele é um Deus de perto e não de longe. Ele quer caminhar pertinho de nós, o tempo todo, pertinho. Ele não quer caminhar longe. E hoje eu vou falar sobre a falta de profundidade. Nós vivemos num tempo onde muitos cristãos estão caminhando numa vida rasa. Uma vida muito rasa. Mas Deus, ele tem mais para cada um de nós. Você pode dizer aleluia? Ele tem mais, ele tem muito mais. A Bíblia fala em João, no capítulo 10, no versículo 10, que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. E ele tem feito isso de forma feroz. Ele tem destruído muitas vidas, ele tem roubado a alegria de muitas vidas, ele tem roubado a esperança, ele tem roubado a paz, porque ele é o ladrão. Mas depois desse versículo, a palavra de Deus nos diz, mas o Senhor, ele veio para nos dar vida. Vida! Você pode dizer aleluia? Vida, vida. E vida em abundância. Não é só vida, mas é vida em abundância. É muito mais. É muito mais. Nós temos livre acesso ao Pai. Mas muitos de nós temos caminhado distante. E uma vida rasa, quando a palavra de Deus nos diz lá em Ezequiel 47, eu quero que você abra lá comigo. Eu vou ler alguns versículos com você. Aqui em Ezequiel 47, o Senhor, ele está falando. Ele está falando com um profeta. Ele diz aqui em Ezequiel 47, no versículo 3. Aleluia. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus nos diz. O homem foi para o lado leste,
com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Era uma água rasa. Versículo 4, ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Aleluia. Até aqui. O Senhor, Ele dá uma visão ao profeta. E existia níveis nessa água, né? Primeiro, a água batia nos tornozelos. Depois, ele andava mais 500 metros. E a água agora batia nos joelhos. Mais 500 metros, a água batia na cintura. E depois, mais 500 metros. Ele não conseguia, ele não tinha mais o controle, era só a nado. Aqui fala de 4 níveis. E a palavra nos ensina sobre esses níveis. Porque muitos cristãos, eles param nessas águas rasas, que dá só no tornozelo. Porque a nossa caminhada cristã, ela é uma vida de processo. O Senhor, Ele vai nos conduzindo. É de glória em glória. É de glória em glória. O Senhor sempre tem uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Ele sempre tem mais. Mas nós não podemos esquecer que a nossa vida, ela é feita de escolhas. Nós precisamos querer. Como eu disse, o Espírito Santo, ele é educado, ele só vai até onde nós permitimos. Nós precisamos querer. Nós precisamos ter fome. A Bíblia fala lá em Apocalipse 22, que aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. E a Bíblia ainda fala lá em João 4, ele diz que aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, nunca mais. É depender dessa fonte diariamente, porque o Senhor sempre nos levará ao nível maior. Sabe aquele dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus? Senhor, entra na minha vida. E aí nós entramos nesse nível de águas rasas. Quando a água está rasa, a gente ainda tem um controle, né? A gente consegue andar quando a água está rasa. Mas aí quando nós queremos mais e nós dizemos, Senhor, eu quero mais. Eu quero me aprofundar mais em Ti. Eu quero Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, como fala lá em Oséias, no capítulo 6. Eu quero mais, Senhor. Aí Deus nos leva a um outro nível. Aí as águas já estão aqui nos joelhos. Quando as águas estão nos joelhos, a gente até consegue andar. Mas a gente já está num outro nível. E depois, quando nós começamos a dizer, Senhor, eu quero mais, o Senhor nos leva a um outro nível. E as águas, elas começam a dar na cintura. A gente não consegue, a gente já começa a andar com dificuldade. As águas, elas vão ficando pesadas, o nosso corpo vai ficando assim mais pesado. Mas existe um nível mais profundo. Onde a água, você não caminha mais, mas ela só pode ser atravessada a nado. Sabe o que isso representa? É a dependência do Espírito Santo de Deus. Nós não temos mais o controle da nossa vida. Queridos, muitos cristãos, eles querem ter o controle da vida. Sabe? É dizer, Senhor, eu te aceito, mas fica aí, Espírito Santo, fica aí. Deixa comigo, deixa que eu vou guiando a minha vida. Deixa que eu vou conduzindo a minha vida. Fica aí, Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é educado. Quantos de nós vivemos uma vida religiosa? E o tema dessa mensagem é por que perdemos o amor? A Bíblia fala lá em Mateus 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
Nós temos vivido num tempo, queridos, onde o amor de muitos tem se esfriado. Você sai aí fora e você vê as pessoas, elas estão matando umas às outras. Infelizmente, até mesmo no meio do povo de Deus. É um falando mal do outro, é um criticando o outro. É um que você fala de uma coisa, ele entende outra. Nós temos vivido num tempo assim, num tempo difícil. E eu estava pesquisando sobre a palavra iniquidade. O que é iniquidade? É quando você convive com um pecado e aquilo já se tornou normal para você. Você já se acostumou. Sabe aquela pessoa que às vezes você vai dizer, olha, eu acho que isso não é legal. Ela diz, não, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Queridos, por isso que como filhos de Deus, se nós queremos ter uma vida profunda, uma vida íntima, nós precisamos caminhar em dependência total. Total. Amém? É dependência total, é caminhando com o Senhor, porque o Espírito Santo, ele vai nos dizendo aquilo que não é certo. Filho, não vai por aí. Filho, não faça isso. Filho, vem comigo. Filha, deixa eu te ensinar. Filha, eu não quero que você sofra. Filha, por mais que você passe pelos momentos difíceis, confie em mim. O próprio Jesus nos disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, o Senhor está falando, tende bom ânimo. Por mais que vocês passem pelos momentos difíceis, confiem em mim. Porque sabe o que o inimigo ele vai lançando? Será que Deus vê? Será que Deus está te vendo? Será que Deus cuida de você? Ele começa, sabe, lançando os seus dardos. E ele nunca vai desistir, porque ele é o ladrão. E o que ele quer é destruir, essa é a missão dele. Então ele vai lançando, sabe, as setas. Você não vai conseguir. Você nunca vai mergulhar em águas mais fundas. Olha o que você fez no passado. Olha quem você era. E quantos cristãos ouvem as mentiras e têm caminhado de forma pesada, carregando tantos fardos. E o próprio Jesus nos declara na palavra em Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Filhos, andem comigo, estejam perto de mim. Eu não estou longe, mas eu estou perto. Eu lembro de um dia que eu estava passando por alguns dilemas, alguns questionamentos, e Deus ele falou comigo de forma tão clara. Ele falou comigo, a Bíblia fala lá em Salmo 94, se você puder abrir, Salmo 94. Salmo 94, no versículo 9, o Senhor diz assim, será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? O Senhor está falando. E eu lembro que eu olhei essa palavra veio como um clarão diante de mim. Filha, será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Ele tudo vê. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Deus tudo vê. E Ele trabalha o tempo todo, o tempo todo. Tudo que nós precisamos é crer e confiar. E confiar. Quando nós começamos a ouvir as mentiras, é porque nós estamos deixando de ouvir as verdades. Quantas pessoas ouvindo as mentiras, porque estão deixando de ouvir as verdades. A palavra de Deus nos diz, lá em Deuteronômio 32, 47, que essa palavra, ela não é uma palavra vã, ela é antes a nossa vida. O salmista fala, olha, medita nessa palavra de dia e de noite.
De dia e de noite eu preciso ouvir as verdades. Eu preciso ouvir as promessas de Deus para a minha vida. Eu preciso desse relacionamento para eu não ter uma vida rasa. Eu preciso ser profundo, eu preciso ser íntimo, eu preciso caminhar com o Senhor. Eu preciso estar conectado com Deus. Sabe, o nosso maior exemplo na Bíblia é o próprio Jesus. Jesus, ele caminhou aqui nessa terra e ele nos ensinou com a vida dele, uma vida de busca, de devoção. Ele poderia muito bem mostrar para os discípulos, eu sou o próprio Deus. Ele era 100% Deus, mas ele veio como 100% homem também. E ele ensinou como homem a sermos dependentes do Pai. Em todo momento, o Senhor ele estava ali conectado com o Pai, o tempo todo. Na escolha dos discípulos, Jesus estava orando. Sabe, no momento em que ele precisava curar, ele se reservava e orava e buscava o Pai o tempo todo. E ele fez isso para nos ensinar. Ele era o próprio Deus, Filipenses 2 fala isso. Mas ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se tornou servo. Ele se humilhou, se tornou servo. E nos ensinou, este é o caminho. Este é o caminho. Ele começa a dizer, olha, vinde a mim, porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dependam de mim, dependam de mim. Esses dias, eu estava lembrando de quando eu me converti. Conversando com o pastor Emerson, e crente quando se reúne, filho de Deus quando se reúne, ele fala das coisas que Deus está fazendo, amém? Crente raso não, ele se reúne para falar da vida dos outros. Diga-se misericórdia. Misericórdia. O crente raso... Ele se reúne para falar da vida dos outros, mas o crente maduro, ele se reúne para contar bênção, para contar testemunho, para dizer, olha, Deus tem feito isso na minha vida, eu creio que vai fazer na sua vida também. Amém? E à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, Ele mesmo vai nos aperfeiçoando, Ele mesmo vai nos moldando, Ele mesmo vai dizendo, filha, não precisa caminhar com isso. Filha, muda isso, filho, isso não. Efésios 4 fala, olha, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Não, as coisas velhas, elas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É viver em novidade de vida, meu irmão. Amém? Deus, Ele quer essa novidade de vida para mim e para você. Por isso que nós precisamos depender de Deus e dizer, Deus, faz o que tu queres fazer na minha vida. Muda o que tu precisar mudar, Senhor, na minha vida. Porque eu quero glorificar o teu nome nessa terra. Eu quero, Senhor Jesus, eu quero caminhar nessa terra exalando o teu bom perfume. Eu quero ter o teu cheiro, eu quero ter o teu aroma, Senhor. Eu quero me parecer contigo, Jesus. Amém? Esse precisa ser o nosso desejo. Como eu falei, nós precisamos querer. Porque às vezes a gente fica esperando, Deus, eu vou esperar. O que Deus quiser fazer na minha vida, Ele faz. Nós precisamos pedir. A Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Batei e a porta será aberta. Porque a todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. A gente precisa ir em busca e dizer, Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor, transforma a minha vida. Faz de mim um vaso novo, Senhor, um vaso que te glorifique. Eu não quero, Senhor Jesus, viver uma vida rasa, porque uma vida rasa cansa, irmãos. Uma vida rasa cansa, porque a vida rasa, ela só quer receber. Vocês oram por mim, vocês me visitam, vocês não me ligam. Sabe aquele cristão raso? Ele se torna um reservatório.
Mas o que o Senhor quer é que nós fluamos, que nós venhamos a fluir como um rio. A Bíblia fala lá em João 7:8, que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Rios de águas vivas. João 7:38 fala isso. Nós não fomos chamados para sermos um reservatório que só recebe e fica lá parado. A água parada, ela só dá doença. A água parada dá dengue. Sabe aquele crente que fica, eu só estou recebendo. Não, é deixar o rio fluir, aleluia. Olha para o seu irmão e diga, deixa o rio fluir, meu irmão. Deixa o Espírito Santo de Deus que habita em você, fluir através de você. Seja um canal de bênção. Busque ser um cristão maduro em Deus. Porque à medida que nós caminhamos a níveis mais profundos, nós nos tornamos filhos maduros. Filhos que não ficam mais sendo levados por qualquer vento de doutrina. Sabe aquele crente raso, que tudo que falam para ele, ele acredita? Porque ele não lê. Quando nós não lemos as verdades, a gente acredita em tudo que falam para a gente. Nós precisamos declarar a palavra, orar a palavra e dizer, eu quero viver essa palavra na minha vida. Aleluia. Eu quero profetizar por você que está aqui essa noite. Eu quero profetizar para que você seja um cristão maduro em Deus, que se aprofunda dia após dia, que busca a face de Deus todos os dias. Porque, queridos, Deus, Ele tem mais para nós. Sabe, outra coisa que nós precisamos entender, que o nível de água, as águas que dão na cintura, quando você está aqui, sabe aquela pessoa que não sabe nadar, ela fica aqui, não, está tudo bem aqui. Eu não sei nadar, eu não vou para o fundo não, eu vou ficar aqui. É aquele cristão que vive uma vida medíocre. Sabe? Eu já vivi muitas coisas em Deus. Já entreguei minha vida para Jesus, está muito bom. Eu vou continuar aqui, sabe, recebendo. Tá bom demais, não. Esse negócio de buscar mais, isso é fanatismo. Queridos, isso é uma mentira do diabo. Uma mentira do diabo. Porque Deus, Ele não nos chama para viver uma vida medíocre. Mas o que Ele quer é que nós venhamos a fluir no rio dEle. O rio dEle, em águas profundas. Sabe, fluir em águas profundas. Não viver uma vida religiosa. Não, Deus, Ele tem mais, Ele tem mais. E nós precisamos querer, amém? Nós precisamos querer. O versículo, tema dessa série de mensagens, está aqui em Apocalipse, no capítulo 2. Quero pedir que você abra lá comigo. Aleluia. Queridos, Jesus, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu que Ele vai voltar, amém? E Ele vem buscar uma noiva que se perfuma e que se atavia para Ele todo dia. Aleluia. Que não fica guardando entulho, mágoa, decepção. Não. Como eu disse, a água parada dá doença. Mas é aquele crente que flui no rio de Deus. O rio recebe, ele dá. O rio recebe, ele dá. O rio recebe, ele dá. E ele começa a entender, eu quero viver em novidade de vida. Em novidade de vida, Senhor. Aqui o Senhor está falando para uma igreja, em Apocalipse, no capítulo 2. E aqui no versículo 4, ele diz assim: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui o Senhor está falando a algumas igrejas. E aqui Ele está liberando uma palavra para a igreja de Éfeso. Ele diz, olha, eu tenho porém contra ti. Ele começa a falar muitas coisas para essa igreja. Mas Ele fala, eu tenho porém contra ti, que você perdeu o primeiro amor. Você perdeu a fome de me buscar.
Sabe aquele cristão que entrega a vida para Jesus e ele está faminto, ele quer estar na oração, ele quer estar na vigília, ele quer estar na reunião, até na reunião de mulheres ele quer estar, aquele irmão. Sabe aquele irmão faminto que ele está em todo lugar? Eu lembrei de uma irmã que se converteu aqui na igreja. Ela já foi embora, mas eu lembro que em tudo ela queria estar. E tinha célula, era da minha célula, e era na terça-feira a minha célula. E aí ela chegava, não perdia uma célula. Só que dia de terça, uma vez por semana, tem empreendedores visionários, não é? E depois, na outra terça, tem o Seja Livre. Aí ela chegava para mim, pastora, me libera, pastora, porque eu quero ir para o Seja Livre. Falei, tá bom, irmã, vai. Aí na outra terça, ela, pastora, agora vai ter empreendedores visionários, eu também quero aprender. A senhora me libera? Eu digo, vai, irmã, vai. E estava aqui, oração, ela, pastora, vai ter reunião de líderes, eu posso ir? Eu não sou líder. Eu falei, vem, irmã, vem. Eu digo, meu Jesus, é isso que eu quero, Senhor. Ver uma igreja faminta por mais de Ti. Sabe? E quanto mais a gente busca, mais o Senhor libera sobre nós. Mais o Senhor libera sobre nós. Sabe por que tem muito crente triste, gente? Porque tem vivido como reservatório. Só recebe e fica lá. Recebe. Aí vem aquela mágoa, ele põe lá. Vem aquela decepção, ele põe lá. Fica aquele crente travado. Crente travado da doença, gente. Começa a gerar incredulidade, não crê mais. Vê um crente fervoroso e diz, isso é empolgação. Diz assim, misericórdia. Misericórdia. Sabe, quando muitos veem esse crente fervoroso, tem alguns que até procuram o irmão e dizem assim, irmão, eu já vivi isso. Nossa, o primeiro amor é tão bom, mas depois passa. Diga de novo comigo, misericórdia. Gente, isso é engano do diabo, que a gente precisa repreender da nossa vida. É dizer, não, Senhor, não. Eu quero é mais. E à medida que eu vou crescendo em maturidade, Jesus, quanto mais o Senhor vai liberando sobre mim. Quando alguém vem falar de fofoca, eu digo, não, irmão, misericórdia, perdoa o irmão. Não faça isso não, irmão. Um crente maduro e um crente profundo é esse. Queridos, quando a Bíblia fala lá em Romanos 8,19, que a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Isso fala dos filhos maduros, porque só um filho maduro pode glorificar a Deus. Porque aquele crente raso, ele não glorifica o Senhor. Mas o crente maduro, aquele que busca, ele se torna um rio, ele recebe, ele dá. E quanto mais nós damos, queridos, mais nós recebemos. É um segredo da parte de Deus, que muitos acabam se acomodando. É um segredo da parte de Deus. Se você tem andado triste, busque as coisas do Senhor. Busque estar perto de crente. E principalmente crente incendiado, aquele aleluiado, amém? Eu gosto de estar perto de crente aleluiado, aleluia. Que você chega perto dele, sai até faísca. Sabe? Chega perto daquele crente, ele já está contando boas novas, aleluia, glória a Deus. Amém? Se tiver crente que reclama demais, não fica muito perto não, vai orar por ele. Ora por ele, depois se aproxima, porque esse mal pega. Amém? É igual fila de banco, não tem quando você chega conectado. Aí chega lá na fila do banco e tem um monte de gente reclamando. Quando você vê, você já está reclamando também. Misericórdia. Que esse mal não pegue você, não pegue a mim, porque nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. Amém? Cidadãos do céu. E às vezes a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou agir dessa forma? Quando eu começo a caminhar com o cheiroso, eu começo a ter o cheiro dele. Amém? Como diz Campbell, eu começo a ter o hálito de Jesus. Aonde eu vou, eu libero da graça e do fluir de Deus. Queridos, isso que o Senhor tem não é só para mim, não é só para alguns. O Senhor, Ele tem para cada um de nós. Tudo que nós precisamos é dizer, eu quero, Senhor, eu quero.
Queridos, até enquanto nós estamos dormindo, Deus cuida de mim, de você. Ele trabalha ao nosso favor o tempo todo, porque Ele nos ama. Ele nos ama, Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Ele não quer que eu e você vivamos uma vida triste. Não. A gente pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas nós não temeremos. Nós não temeremos nem as más notícias, porque o nosso coração está firmado no Senhor. Aleluia! Salmo 112, versículo 7. Nós precisamos declarar as verdades de Deus. Declarar essas verdades e buscar viver essas verdades. Porque quando nós agimos dessa forma, nós nos tornamos cristãos maduros e profundos em Deus. Amém? A gente não fica com medo. Eu não sei nadar. Isso aqui eu não... E o não sei nadar é dizer, eu não sei, Senhor, isso aqui. Senhor, eu não sei orar. A Bíblia fala lá em Romanos 8, 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso conselheiro, aleluia. Ele nos ensina, Ele é o nosso professor, Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a buscar, Ele nos ensina tudo aquilo que nós precisamos, queridos. Por isso que o caminho é de dependência, amém? É de dependência. Quando a Bíblia fala que a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Isso fala que não é somente ler e entender o que está aqui, mas é viver o que está aqui. Tiago fala, olha, não sejam somente ouvintes dessa palavra, mas sejam praticantes dela. Pratiquem a palavra. A Bíblia fala lá em João, no capítulo 13, no versículo 25, que o mundo conhecerá que nós somos discípulos do Senhor, se nós amarmos uns aos outros. E às vezes a gente pensa, meu Deus, que missão difícil é essa, amar um ao outro. Mas esse irmão aqui, ele é tão esquisito. Aquela irmã ali até que é legal, é mais fácil amar ela, mas aquele Senhor. Quando o Senhor fala, olha, ame ao Senhor, acima de todas as coisas. E então, nós conseguiremos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O caminho é amar Ele primeiro, é se relacionar com Ele primeiro. Esse é o primeiro passo. Depois tudo se torna mais fácil. Você pode dizer amém? Tudo se torna mais fácil. Se torna mais fácil depender dEle quando nós o amamos. Se torna mais fácil cumprir o resto dos mandamentos se nós amamos ao Senhor. Aqui em João, no capítulo 8, eu quero pedir que você abra lá comigo. Eu acho muito tremenda a história. Na verdade, é João capítulo 3. Um pouquinho mais à frente. Eu acho muito forte porque aqui fala do encontro de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos, ele era um mestre da lei. Ele sabia tudo acerca da lei. Ele era letrado. Ele era um mestre, ele ensinava. Mas ele começou a ouvir falar de um Jesus. E Jesus, ele começou a realizar prodígios, maravilhas, começou a curar os enfermos. Não tinha como alguém ter um encontro com Jesus e permanecer o mesmo. As pessoas eram chacoalhadas. Os fariseus não suportavam o que é que ele tem de diferente. E Nicodemos foi ao encontro de Jesus. E olha o que fala aqui, a partir do versículo 1, no capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Olha a hora que ele foi procurar Jesus, à noite. Ninguém vendo. E disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Repita comigo, nascer
de novo. Versículo 4. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aleluia! Ele não sabe para onde vem, de onde vem nem para onde vai. Sabe, é dependendo daquela água, da água que vai a nada, ele não fica com medo. Ele se lança. O crente maduro, ele se lança na dependência do Espírito Santo. Espírito Santo, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Queridos, nós precisamos nos levantar nesse tempo. Nós precisamos nos levantar nos nossos lares. Nós precisamos nos levantar nas nossas faculdades, nas nossas escolas. Lá no lugar onde o Senhor nos plantou, nós precisamos nos levantar como embaixadores de Cristo de fato. Não cristãos da boca para fora, sabe? Aquele cristão que não glorifica, mas na verdade é um escândalo. Não, ai daquele, a palavra de Deus nos diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Oh, mas que nós sejamos aqueles cristãos que glorificam. O mundo, ele saberá que nós somos os discípulos do Senhor se nós tivermos atitudes que Ele nos ensinou para ter, cheios de amor. E nós só podemos ter esse amor se nós caminharmos com o amor, porque Deus é amor, amém? Deus é amor, nós só podemos aprender acerca do amor e do que é amar se nós caminharmos com o amor, caminharmos com Ele, aprendendo com Ele. E exalando o bom perfume dele por onde a gente passar. Amém? Esses dias a gente estava numa conferência em São Paulo e a maioria das tias do meu esposo moram lá. E a gente foi visitar a tia Gracinha. Talvez ela até assista esse vídeo. E, como eu disse, crente quando se reúne é só para falar de coisas boas. Amém? De testemunho, daquilo que Deus tem feito. E a gente começou a lembrar de quantas coisas que Deus tem feito até aqui. E eu lembrando que assim que eu me converti, todo domingo, quando o pastor falava assim: quem quer entregar a vida para Jesus? Eu levantava a mão. E era aquela alegria, né? Todo mundo vinha, me abraçava minha irmã. E aí eu dizia assim: meu Deus, mas por que os outros não levantam também? Gente, é tão bom, olha só, aceitar Jesus, e ninguém levantou. Aí eu ficava sem entender, né? Voltava para casa. No outro domingo, o pastor de novo: quem quer entregar a vida para Jesus? Eu e minha irmã de novo, né? Ia lá para frente de novo. E eu falava: meu Deus, ninguém levantou a mão. Aí o pastor um dia me chamou e disse assim: minha filha, todo domingo você levanta a mão. Basta uma vez só, não precisa todo domingo você levantar a mão. Eu digo: meu Deus, pastor, mas entregar a vida para Jesus é uma coisa tão boa, né? A gente tem que fazer isso todo dia. Ele falou: de fato, a gente tem que fazer isso todo dia, mas publicamente só uma vez é o suficiente. E eu lembrando disso, eu falei: meu Deus. E queridos, até hoje, às vezes eu sou ministrada com uma palavra e eu falo: Deus, eu entrego minha vida hoje de novo para Ti, Senhor. Porque, queridos, nós vivemos nesse corpo e por isso que nós temos que depender do Espírito Santo, porque aquele que nasce da carne é carne. E a carne, ela tende a fazer aquilo que é mal. A gente fica lutando, é carne versus espírito o tempo todo. Mas aquilo que nós mais alimentamos é o que vai reger a nossa vida. Amém? Aquilo que nós mais alimentamos é o que vai reger a nossa vida. Se nós damos vazão à carne, quem vai nos controlar é a carne. Mas se nós damos vazão ao Espírito Santo, nós damos liberdade ao Espírito Santo, sabe quem é que vai direcionar a nossa vida? É Ele. É Ele. E a tia Gracinha, a gente conversando. Cadê minha sogra? Quem conhece a minha sogra está ali, sogra linda. Te amo. Essa mulher é uma mulher de Deus, gente. É uma mulher intercessora. Essa mulher, se tem alguém que ora por mim, pelo meu esposo, é ela.
E ela fala para mim, minha filha, me fale. Quais são os desafios? Porque eu estou aqui na brecha. Eu digo, oh, aleluia, minha sogra é isso. E ela já está orando. Amém. E a gente estava lá na casa da tia Gracinha. E a tia Gracinha disse assim, meu Deus. Minha irmã era daquela crente que falava de Jesus o tempo todo para mim. Todo o tempo. Ela mandava carta. E lá na carta estava escrito, minha irmã, você precisa entregar sua vida para Jesus. Ela falando para a gente. Irinete era insistente. Todo o tempo. Minha irmã, você precisa entregar a vida para Jesus. Sabe, porque aquele crente cheio de Jesus, ele começa a transbordar. Amém? Ele começa a transbordar. Onde ele está, quando menos espera, ele já está falando de Jesus para alguém. E minha sogra, ela é assim. Onde ela está falando de Jesus. Esses dias ela foi operar e ela disse, minha filha, eu estava lá, né, na sala, preparada para a cirurgia. E eu pensei, meu Deus, eu posso entrar e não voltar. Jesus, eu quero ganhar mais uma alma para ti aqui, nem que seja nessa sala. E tinha um homem que chegou com a outra maca. E cá, meu irmão, tu é de Jesus? E ele disse, não, ainda não, a minha mulher é. E o que é que tu está esperando, criatura? Olha, a gente vai entrar por essa sala, mas quem que garante que a gente vai voltar? E ele disse, é mesmo, então tu entrega a tua vida para Jesus agora. E ele entregou, não foi, minha sogra? Aleluia! Entregou a vida dele para Jesus. E minha sogra evangelizando a irmã. Evangelizando, falando de Jesus. E a tia Gracinha dizia assim, meu Deus, eu não aguento mais a minha irmã com essa história de que eu tenho que entregar minha vida para Jesus. Meu Deus do céu. Aí um dia minha sogra foi para São Paulo, passar férias. E lá a tia Gracinha arquitetou, né? Ela disse, já sei. Quando a minha irmã vier falar de Jesus, eu vou dizer para ela que eu vou aceitar esse Jesus, só para ela parar de me perturbar. Olha só, gente, ela fez o plano. Eu vou falar, só para ela parar de me perturbar. E aí minha sogra chegou, foram para um quarto, e ela disse, minha irmã, é o seguinte, eu vou entregar minha vida para esse Jesus. Ela é mesmo, tu vai entregar a tua vida para Jesus? Vou. E minha sogra, glória a Deus. Só que, gente, quem tem o Espírito Santo tem discernimento. Olha para o irmão do lado, olha, você tem o Espírito Santo. Então, ele libera sobre você discernimento. Minha sogra olhou para ela e diz assim, tu quer entregar a tua vida para Jesus? Então, ajoelha aqui, ajoelha. Ela ajoelhou. Ela, agora tu vai fazer essa oração. Oração de confissão. Eu entrego a minha vida para Jesus, para que o Senhor venha habitar na minha vida. E ela fez a oração. Gente, algo poderoso aconteceu ali. O que a Bíblia fala? Que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Gente, a tia Gracinha, na brincadeira, para liberar a irmã, ela foi batizada no Espírito Santo. Aleluia! Pode aplaudir Jesus, gente. Oh, glória! Ela foi batizada no Espírito Santo. Ela disse, meu Deus, o que está acontecendo? Esse Nicodemos, ele queria algo novo. Ele disse, Senhor, o que é que eu faço? Eu quero nascer de novo. E ele disse, olha, não tem como você entrar no ventre sendo velho. Mas todo aquele que é nascido da carne é carne, mas todo aquele que é nascido do Espírito, ele é do Espírito Santo. E ela foi batizada no Espírito Santo. E interessante que o marido da tia Gracinha, na época, era ateu. Aí quando ela chegou para o marido e disse, olha, marido, é o seguinte, agora eu sou de Jesus. Ele disse, meu Deus, a mulher surtou. A mulher endoidou. Meu Deus, e agora ela é de Jesus? Aí ele olhou para a mulher e disse assim, é o seguinte, eu não dou 2 anos então para a gente ficar junto. Não vai dar certo não. Tu agora é de Jesus, eu não acredito em Jesus. Ela disse, pois homem, eu profetizo que daqui 2 anos tu vai ser de Jesus também. Eita glória! Ela já se converteu, já foi cheia do fogo, aleluia. E queridos, 2 anos se passaram e de fato 2 anos se completaram e aquele homem estava entregando a vida dele para Jesus, aleluia. Aquilo que nós declaramos tem poder, amém?
Aquilo que você profetiza tem poder. Nunca diga, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir fluir. Não diga isso, porque se você disser que nunca vai mesmo. Mas começa a profetizar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou conseguir. Eu não vejo, mas eu creio pelos olhos da fé. A minha família servindo ao Senhor. Eu declaro pelos olhos da fé, eu sendo um instrumento poderoso usado nas mãos do Senhor, aleluia. Nós precisamos declarar e profetizar em fé. E queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele existe. Amém? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor, Ele é real. E o que Ele anseia é ser real na minha vida e na sua vida. Jesus, Ele não está aqui nessa terra de carne e osso, mas eu e você estamos, aleluia. Nós precisamos caminhar nessa terra como pequenos cristos, filhos maduros e profundos que glorificam o nome dEle. E não é queimar só para Jesus quando entrega a vida para Ele, não. É queimar para Jesus todo dia, todo dia. Tia Gracinha olhou para mim, e ela também é uma paraibana retada, igual a minha sogra. E ela disse, minha filha, eu estou mais de 20 anos queimando para Jesus. Desde o dia que eu levantei as minhas mãos, fiz aquela oração e o Espírito Santo me batizou, eu nunca mais larguei esse Jesus, nunca mais. E é assim que o Senhor quer que eu e você venhamos caminhar glorificando o nome dEle todo dia das nossas vidas. Todos os dias é caminhando de glória em glória, é caminhando de vitória em vitória. E por mais que a gente passe pelo dia mal, é dando glória a Deus, é porque no dia mal é que nós somos aperfeiçoados. É onde nós começamos a identificar quais são as prioridades da nossa vida. Tem coisas que a gente tem que deixar para trás. E o Senhor vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando dia após dia, para que nós sejamos cristãos que glorificam e exaltam o nome dEle, aleluia, amém. Eu sempre falo para o Senhor, eu digo, Senhor, a Tua palavra diz que o fogo, ele tem que permanecer aceso, ele não pode apagar, amém? O fogo do Espírito Santo, ele não pode apagar. E sabe quem é o responsável para que esse fogo não apague? Somos eu e você. Às vezes a gente quer procurar culpados, né, em tudo. Houve um momento que os discípulos chegaram para Jesus, um rapaz estava endemoninhado e eles disseram, Senhor, quem será que pecou? Será que foram os pais? Quem será? E o Senhor falou, não. Ninguém pecou, nem ele, nem os pais, mas o que está acontecendo aqui é para que meu nome seja glorificado. Sabe, às vezes a gente fica todo o tempo querendo agir como os discípulos, querendo procurar um culpado. Quem será que foi o culpado? Quem será? Mas na verdade, queridos, tudo que acontece na nossa vida é com um propósito. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo coopera. Então, quando passar pelo vale, não murmura não. Não murmura não, porque você vai continuar caminhando de forma rasa. Mas quando passar pelo vale, quando passar pelas tribulações, vamos nos lembrar daquilo que Jesus nos disse. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Amém? Ele venceu para nos ensinar. Esses dias, meu esposo muito gripado e com muita febre. Então, às vezes eu não conseguia dormir, ficava acordando para dar remédio e olhar a temperatura. Aquela noite de enfermeira, né? E alguns dias assim, acho que uns 3 dias dormindo mal. E aí eu falei, Deus, eu preciso de um renovo do Senhor essa semana. Preciso do renovo, porque eu preciso estar bem para fazer as coisas que o marido faz durante a semana e cuidar dele. Gente, e é algo tão tremendo, porque quando nós clamamos, Ele vem. E eu lembro que durante a noite, eu sonhei que eu estava num evento.
E nesse evento estava o Dan. Quem lembra do Dan Duque? Eita glória! Aquele velhinho cheinho de Jesus. E no sonho ele sorrindo, e ele olhava para mim e sorria. Eu falava, meu Deus, para onde que o Dan está indo? Eu vou também. E aí ele ia para um local e eu me via dentro daqueles carrinhos que as crianças andam ali na praça, que tem aquelas motos, aqueles carrinhos. Eu me vi descendo que nem uma criança, gente, rindo num carrinho daquele. E eu descia. Quando eu descia, eu encontrava com a minha pastora, a pastora Rose. E a pastora Rose também lá, rindo, sorrindo, olhava para mim. E ela botou a mão no meu peito e disse assim, be happy, be happy. E eu acordei com aquela palavra, be happy, be happy. Seja feliz, seja feliz. E eu entendi que o Espírito Santo estava liberando sobre mim uma porção nova de alegria, de força sobre a minha vida. Porque, queridos, o Senhor sabe tudo aquilo que eu e você precisamos. Amém? Ele sabe, Ele tudo vê. Quem criou os ouvidos não ouve? Quem criou os olhos não vê? Ele tudo vê. Ele vê os momentos de busca, Ele vê quando nós entramos para o secreto e nesse lugar que nós precisamos estar o tempo todo. Como diz lá em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta, busca o teu Pai em secreto. E no secreto Ele te recompensará publicamente, aleluia. Busca, porque todo aquele que busca, encontra. Nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar esse relacionamento com Ele, porque à medida que nós o buscamos, nós desfrutamos do abundante dEle. Amém? A Bíblia fala em Eclesiastes 7:8 que é melhor o fim das coisas do que o início delas. A caminhada com Deus, o início da caminhada com Deus é poderoso, mas o final daquele que caminha com o Senhor é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Amém? Paulo fala em Filipenses no capítulo 3, ele diz lá a partir do versículo 13, olha, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, eu prossigo caminhando com Jesus. E sabe qual é o segredo para a gente continuar firme com Jesus? É perseverando o tempo todo, é não desistindo de caminhar com Ele. A Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Nós precisamos perseverar, permanecer, porque aqueles que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Aleluia! Sabe, pode vir o vento forte. Sabe aquela árvore que quando vem o vento forte e ela chega, se dobra, mas depois ela volta a permanecer firme. Assim são aqueles que confiam no Senhor. Amém? Você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor. E o Senhor, Ele quer nos forjar como leões. Para que nós venhamos nos parecer com Ele, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. E nós só nos tornamos leões quando nós estamos ali conectados com o Pai. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Se coloque de pé aí no seu lugar. Glória a Deus. Uma vida profunda depende de nós e não de Deus. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração e dizer isso? Uma vida profunda depende somente de mim e não de Deus. Porque Deus, Ele já quer nos abençoar, amém? A Bíblia fala em Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O Senhor, Ele quer nos abençoar, queridos. Ele quer nos abençoar na nossa casa. Ele quer nos abençoar nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na nossa família.
Tudo que nós precisamos é depender dele, dizer: Senhor, me ajuda a ser uma mãe melhor, me ajuda a ser um esposo melhor, me ajuda a ser uma filha melhor, me ajuda, Senhor, porque eu quero deixar esse rio fluir. Amém? Quantos querem deixar esse rio fluir? Aleluia. Irmãos, vamos deixar o rio fluir. Amém? Deixa o rio fluir na sua casa. Assim como a minha sogra foi um canal de Deus na vida da irmã, seja um canal de Deus na vida daqueles que estão à sua volta. Deus, Ele quer usar a sua vida em profundidade, em graça e em poder. Aleluia. Feche seus olhos aí no seu lugar. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala em Filipenses 1:9. Paulo está falando: olha, esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e diga: ó Senhor, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por tua presença nesse lugar. Obrigado porque a tua palavra, ela é viva, Senhor, ela é poderosa, ela penetra dentro de nós. E a minha oração, Pai, é para que a semente da tua palavra, ela frutifique em cada um de nós, Senhor, em cada coração aqui, Senhor. Que a tua palavra frutifique nas nossas vidas. Que não sejamos mais cristãos rasos, oh Senhor, mas que nós sejamos cristãos profundos, Pai, profundos no conhecimento de quem o Senhor é. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que nos ama tanto. Oh Deus, a tua palavra diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Oh Deus, nós queremos aprender contigo, Senhor. Nós queremos aprender os teus segredos. Nós queremos ser usados por ti, Senhor, nesse tempo. Oh Deus, o Senhor deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Ele é o nosso ajudador. Perdão pelas vezes, Senhor, que colocamos o Espírito Santo numa caixinha e deixamos ele lá distante. Não, Senhor. O Senhor não veio habitar em templos feitos por mãos humanas. O Senhor escolheu habitar dentro de nós, Senhor. Dentro de cada um de nós. Aleluia. O Senhor está perto, não longe. Oh, Senhor, nós queremos depender de Ti, Espírito Santo. Nós queremos Te dar total liberdade para fluir dentro de nós, para jorrar do nosso interior, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra sobre esse lugar, Senhor. Tu és aquele que conhece cada um que se encontra aqui. Oh, Espírito Santo, se existe alguém aqui, Pai, que tem andado distante do Senhor, oh Deus, essa é noite, Pai, de recomeço. O Senhor é um Deus que sempre libera sobre nós, Pai, novas oportunidades. Oh Deus, e nessa noite nós declaramos que nós Te queremos, Pai, nós queremos o Senhor na nossa vida. Você pode fazer uma oração de entrega, querido, aí no seu lugar. Eu queria pedir que você orasse junto comigo. Diga assim: Espírito Santo. Fale mais forte: Espírito Santo. Obrigado por Tua presença nesse lugar. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Eu declaro nessa noite que eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te aceito na minha vida. Faz morada na minha vida, Senhor. Dirige a minha vida, dirige os meus passos.
Eu te dou liberdade para isso, Espírito Santo. Eu te dou total liberdade. Oh, Senhor. Oh, Senhor, obrigado por cada vida nesse lugar. Obrigado por cada vida que tem buscado caminhar contigo. Tira todas as dúvidas. Tira toda a raiz de amargura, toda incredulidade. Oh, Pai, que isso não faça parte da nossa vida. Mas que nós venhamos crer o tempo todo. Dependência total de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Declare essa canção. Jesus, Tu és Rei do meu coração, Rei do meu coração. Jesus, Tu és. Oh, Jesus, Tu és. Aleluia. Aleluia. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, eu queria pedir que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. E eu quero declarar para cada um que se encontra aqui. Houve um momento que Jesus chegou para Pedro, um dos seus discípulos, e ele perguntou por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. Ele perguntou mais uma vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. E mais uma vez o Senhor disse: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. O que o Senhor estava dizendo: Pedro, se você me ama, faz aquilo que é importante para mim. Faz aquilo que é importante para mim. Quando a entrega é total, nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Quando o Senhor veio sobre Isaías começou, ele não ficou olhando para o irmão, ai do irmão, ai, e viu o irmão. Não, Isaías disse: Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E o Senhor disse: Isaías, a quem enviarei? E ele disse: Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Queridos, nós recebemos desse amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas uma das formas de retribuir esse amor é sendo canal do Senhor nesse tempo. Amém? Saia desse lugar, receba essa palavra, mas saia desse lugar entendendo que o Senhor, Ele quer usar a minha vida e a sua vida para a glória dEle. Se você não sabe orar, o Espírito Santo, Ele está disponível para te ensinar, para nos ensinar. Se você não sabe ministrar a palavra, peça: Espírito Santo, me ensina. Ele é o nosso ajudador, Ele vai nos ensinar. Tudo que nós precisamos é querer. À medida que nós dizemos: Senhor, eu quero, Ele nos usa. Amém? Quantos estão dispostos a ser usados como instrumentos do Senhor? Levanta a sua mão assim bem alto. Diga: Senhor, eu quero. Eu quero. Oh, Senhor, eu oro por cada mão levantada aqui, Espírito Santo. Vem com fogo, Senhor. Vem com fogo, sopra sobre nós, Senhor. E nos levanta como instrumentos poderosos das Tuas mãos. Aleluia, aleluia.